Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Cisler, Herculano de Geografia, e o nosso papo hoje é sobre escala cartográfica. Esse tema, muita gente tem muito medo, muito receio, porque a dificuldade de grande parte dos brasileiros é a matemática. E eu não fico longe disso não, tá? Fui correr para Geografia, porque eu sou mais de humanas, achei que não tivesse matemática, enfim, acabamos aqui, falando sobre isso, sobre escala. Mas é aquilo, eu tenho uma dificuldade de matemática e consigo resolver isso tranquilamente. Então, se eu consigo resolver tranquilamente, você também vai conseguir. Não vou enrolar muito, quero te dar 2 recadinhos. O primeiro recado é que essa é a nossa terceira aula. Então, se você quer acompanhar os outros conteúdos de cartografia, aqui no canal você vai ter a aula 1 e a aula 2. Hoje nós vamos encerrar esse papo de cartografia. E o segundo ponto é que se você quiser uma lista de questões sobre cartografia, manda o seu e-mail aqui no comentário que eu passo uma listinha para você treinar esse assunto que é muito importante, ok? Eu disponibilizo na minha plataforma lá o conteúdo completo de exercícios para você poder ter acesso, mas eu posso passar para você sem nenhum problema uma lista de exercícios para você poder fixar esse tema daqui, ok? Beleza? Então vamos começar? Primeira coisa, aqui nossa primeira ilustração, nosso primeiro slide, para assim dizer, coloquei aqui, aula 3, escala cartográfica. O que a gente vai abordar nessa aula em especial? Nós vamos abordar o conceito de escala, logo de cara, a gente tem que saber o que é escala, para daí começar a destrinchar tudo aquilo que envolve a escala cartográfica, beleza? E o que envolve a escala cartográfica? A escala não é uma coisa única. A gente pode utilizar a definição padrão, a gente vai ter várias formas de representação, vários tamanhos de escala, e também a gente vai ter que saber como trabalhar essa escala dentro de uma conta, de uma representação, como chegar exatamente ao cálculo da escala. Então eu coloquei aqui que a gente vai abordar os tipos de escala, beleza? Escala numérica e escala gráfica, as 2 formas de representação. Nós vamos abordar os tamanhos de escala pequena e escala grande. A gente vai falar sobre esses 2 tipos, qual a diferença entre eles, e isso pode cair muito em uma questão para você, tá? Então fica atento nisso. E por último, os cálculos da escala. As pessoas acham que é só fazer cálculo na parte de escala e não é bem o caso. A escala, ela vai sim exigir o cálculo, tanto que a matemática também cobra esse tipo de assunto, mas a teoria sobre a escala também é cobrada em prova, então você tem que ficar esperto, você tem que ficar atento com isso. Bora lá para a aula? Vamos ver? Bom, primeiro eu te faço essa pergunta, O que é escala cartográfica, senhores? Senhoras também, tá? Queria mandar um abraço para todos aí. Os vídeos eles estão conseguindo ter uma projeção legal e espero estar ajudando. Mas a pergunta é, o que é uma escala, senhores? Olha só, coloquei aqui a definição e depois a gente tenta exemplificar um pouco ela para ficar um pouco mais fácil de você conseguir pegar ali a ideia do que é. Pode ser? Então olha aqui, escala cartográfica vai ser a relação proporcional entre a distância representada no mapa e a distância representada na realidade. Vamos repetir? Escala vai ser a relação proporcional entre a distância do mapa e a distância da realidade. Então, definitivamente você vai ter equivalendo o valor do mapa com o valor da sua realidade. A gente viu que mapa é uma representação da superfície da Terra. Seja qualquer área da superfície da Terra, a gente pode representar no mapa. Só que não é só o desenhozinho. Quando a gente fala do mapa, a gente também tem que ter um pouco de presença, por assim dizer, na equivalência das distâncias. Até porque, imagina que você queira fazer uma viagem, por exemplo, do Rio de Janeiro para Minas Gerais, ou do Rio de Janeiro para Pernambuco. Eu estou falando de Rio de Janeiro porque eu estou no Rio de Janeiro, tá, gente? Mas pode ser perfeitamente do Acre para Mato Grosso, pode ser de Goiás para Amazonas, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, não tem problema. Mas imagina que você queira fazer uma viagem. Como que você faz o cálculo de que horas você vai chegar aproximadamente no seu local de destino? É através das distâncias. E essas distâncias, elas são observadas, obviamente, no mapa. Nessa relação proporcional da distância que você vai ter no mapa e da distância que vai ser na realidade. Então, tem que ter uma questão de equivalência, tem que ter uma questão de proporção. Então, vamos dar 2 exemplos para vocês poderem entender isso na prática.
Bom, hoje em dia está muito na moda as pessoas correrem. E que bom que está na moda, né? Porque correr faz bem para a saúde, ajuda, consequentemente, o seu corpo a conseguir, né, ter mais qualidade na questão de hormônios, na questão de, enfim, disposição, né? Só tem benefícios na corrida, ok? Então, hoje as pessoas estão muito nessa hype de corrida. E aí as pessoas vão lá, elas pegam o seu celular, baixam o aplicativo e elas correm no meio da rua. A partir do momento que elas param, elas veem, opa, eu corri 2 quilômetros. Agora a pergunta que eu te faço é como é que o celular, como é que o aplicativo sabe que você correu 2 quilômetros? Bom, é porque o aplicativo ele vai se basear no mapa, na distância, você tem que ativar a sua localização, e o aplicativo ele vai fazer automaticamente o cálculo de quantos centímetros você percorreu no mapa que está representado ali no aplicativo, e automaticamente vai saber, por causa da escala, quanto aqueles centímetros equivalem na realidade. Então vamos dizer que você na sua corrida ali correu, aí pô, chegou lá o mapa, a distância dos pontos que você começou e que você terminou, marcou 1 centímetro. Aí o mapa ele vai ter a escala que vai dizer quanto aquele 1 centímetro vale na realidade. Ó, 1 centímetro está aproximadamente 2 quilômetros na realidade. Pronto, você tem aí a questão da proporção dessas duas distâncias. Beleza? Um outro exemplo que eu vou te dar em relação à casa. Você sabe que tem muita gente que compra casa na planta. Casa na planta, você sabe que a casa não existe ainda. Você não sabe o real tamanho dessa casa. Mas a planta, ela vai chegar e vai te mostrar qual vai ser o tamanho real daquela casa quando ela for ficar pronta. Dessa forma você consegue planejar qual o tamanho da sua sala, você consegue planejar aonde vai ficar o seu sofá, né? Se o seu sofá vai caber na parede que você está esperando. Por quê? Porque você vai ter ali uma distância, né, que vai estar naquela planta e a escala vai mostrar para você quanto aquela distância irá valer na realidade. Beleza? Então por isso que é importantíssimo a utilização da escala para você conseguir fazer essa relação entre realidade e também a representação. Suave? Deu para conseguir compreender? Eu acho que sim, hein? Eu ia dar o exemplo do Uber, mas eu não vou dar o exemplo do Uber não, mas entra na mesma parada da corrida, entra no mesmo exemplo da planta, ok? É tudo a mesma coisa. Então vamos lá. Vou repetir a definição, que a escala cartográfica é a relação proporcional entre a distância do mapa e a distância na realidade, ok? Coloquei aqui, ó, a escala cartográfica é indispensável para a produção de plantas e mapas, que nada mais são do que a representação gráfica de superfícies reais em uma superfície plana muito menor, como uma folha de papel. Gente, no papel, no livro, no seu caderno, você não tem como representar a distância real, correto? Porque é uma folha pequena. Mas como que você enxerga a distância real na sua folha de papel? Reduzindo esse tamanho. Então, quanto eu vou precisar reduzir do tamanho da realidade para poder caber no meu mapa, na minha folha de papel, para caber no meu computador? Essa razão nós chamamos de escala, perfeito? Essa relação ela fica muito mais evidente quando você precisa calcular o valor real das superfícies da Terra, perfeito? E é claro, né? A gente precisa de mapa hoje para praticamente tudo. Inclusive, para você fazer uma representação simples de aonde você está querendo ir, aonde você está querendo chegar. Para se orientar no espaço, o mapa é muito importante. É isso que a gente vem falando muito nessa aula de cartografia. Então, o mapa não pode ser aleatório. Ele tem que também, além de apresentar visualmente a paisagem, o local, ou, por exemplo, as ruas mesmo que você vai ter que seguir, também tem que ter uma relação direta com a realidade que te permita saber as distâncias que serão percorridas, ok? Então isso é muito importante para a geografia. E aí eu coloquei aqui, gente, esse desenho, essa ilustração, que é para você poder observar basicamente aqui essa distância. Imagina que você, por exemplo, quer sair de Belo Horizonte e que você queira ir para Vitória. Bom, aqui no mapa você está observando que a distância que foi medida pela régua entre Belo Horizonte e Vitória está de 4,5 metros, ok? Perdão, 4,5 centímetros, ok? Então essa distância entre Belo Horizonte e Vitória é 4,5 centímetros aqui que você está vendo.
É óbvio, né, que a distância entre as duas cidades na realidade não é 4,5 centímetros. Mas é a escala que está representada aqui que vai mostrar para vocês que a distância de 1 centímetro entre Belo Horizonte e Vitória vai ser representada por X quilômetros na realidade. Representada aqui, ó, de 0 até 77 quilômetros na realidade. Então, a cada 1 centímetro que você vê no seu mapa, você tem o valor ali na realidade. Aqui eu tenho 4,5 centímetros. A gente vai fazer um cálculo para saber quanto esses 4,5 centímetros equivalerão na realidade. A mesma coisa, a pessoa que está saindo de Vitória para o Rio de Janeiro. Perceba que a distância aqui, ó, vou fazer mais bonitinho aqui para você poder ver, é de 5 centímetros no mapa. Quanto esses 5 centímetros irão valer na realidade? Correto? A distância entre Rio de Janeiro e a cidade de Vitória. Então, esse ponto é o que a gente avalia. E na sua prova, pode aparecer um mapinha desse, com a distância no mapa, com a escala que vai ser dada para você, e você talvez tenha que calcular a distância na realidade. Ou vai te dar a distância na realidade, a distância no mapa, você vai ter que calcular a escala. Calma, tudo isso eu vou mostrar para você como procede. Beleza? Então isso aqui é só para a gente exemplificar o que a gente vai falar aqui. A pergunta, eu acredito que ela tenha sido respondida, o que é escala cartográfica? De relação entre mapa e realidade. É isso que você precisa saber. Beleza? Tranquilo? Deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida. Na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Por enquanto tá dando para responder, mas eu tô visualizando que tá chegando muitas pessoas inscritas no canal. Eu agradeço aí pela chegada de vocês, mas, né, vai que começa, se Deus quiser, né, a dar um estouro aqui nesse canal, né, vai ficar um pouco mais difícil responder a galera. Mas manda sua mensagem aí, porque eu ainda consigo responder a todo mundo. Bom, passamos pro próximo ponto aqui, os tamanhos da escala. Acho que eu pulei aqui, calma aí. Escala cartográfica 1, e meu Deus, já foi pro 3 aqui, mas calma aí, né? Calma aí. Aqui nesse caso, a gente vai falar dos tipos de escala, não são nem do tamanho de escala, não. Pelo amor de Deus, aqui, ó, meu slide aqui acabou me traindo. Não são tamanho de escala, não. São tipos de escalas. Meu Deus do céu. Vamos lá. A gente chega do trabalho 10 horas da noite, tem que fazer aqui esse material. Vocês me desculpem, tá? Mas ficou ali bem corrigido. Bom... Temos dois tipos de escalas para a gente poder avaliar aqui. A escala numérica e a escala gráfica. Bom, a escala numérica é a representação das proporções entre a paisagem real e o mapa através de números. Ô, professor, pô, mas isso aí é muito fácil. Correto, mas você tem que saber, beleza? Então, a escala numérica vai ser a relação entre realidade e o mapa através de números. Da mesma forma que nós falamos no início, né? Essa relação de proporção. Beleza, mas eu preciso saber ler esses números, ok? Isso é muito importante. Então eu tenho como exemplo aqui, você está observando, o exemplo de 2 pontos, 100 mil. O que significa isso? Gente, vamos lá. Esse ele vai ser a distância no mapa, ok? Então, esse vai ser a distância no mapa. Esses 100 mil centímetros vai ser a distância na realidade. E esse 2 pontinhos aqui significa para, ok? Para. Vamos tentar ler isso aqui direitinho. Eu posso dizer que a cada representado no mapa, eu tenho para a realidade 100 mil de distância. A cada representado no mapa, eu tenho 100 mil na realidade. Agora, você tem que entender que aqui esse valor ele vai estar expresso para vocês em centímetros, ok? Até porque no mapa eu não tenho como fazer uma métrica em uma unidade de medida mais elevada, tipo em quilômetros. Eu não tenho um mapa que tem o tamanho de quilômetros. Então as distâncias realmente no mapa ali, ele vai ser ou de centímetros ou de milímetros. Então aqui, nesse exemplo da escala numérica, eu quero mostrar para você que a cada 1 centímetro representado no mapa, eu tenho 100 mil centímetros que vão estar presentes na realidade, ok? Agora, é claro que quando você fala que eu andei da minha casa até a escola, eu andei 100 mil centímetros, você não fala desse jeito, ok?
Então você tem que saber que a distância na realidade, geralmente, ela vai ser expressa numa forma de unidade de medida maior, que ou são metros ou são quilômetros. E aí você vai ter que usar depois a conversão para poder entender as unidades de medida. Mas eu vou tentar adiantar para você aqui como spoiler, porque isso daqui é para você poder entender, para poder a gente conseguir visualizar quanto isso na realidade. 100 mil centímetros no mapa, quanto equivale na realidade? Para eu transformar de centímetro para quilômetro, é só eu cortar 5 zeros. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, cheguei em quilômetros. Então eu posso concluir que a cada 1 centímetro que eu vou marcar no mapa, eu tenho 1 quilômetro na realidade. Não é isso? Que é a escala, a relação entre o mapa e a distância real? Perfeito. É isso que eu quero que você saiba como ler uma escala cartográfica. A cada 1 centímetro no mapa representa 1 quilômetro na realidade, ou 100 mil centímetros na realidade. Show de bola? Tá difícil? Não? Então, isso é a escala numérica. Você tem que saber ler essa escala. Beleza? Logo abaixo, nós temos a escala gráfica. A escala gráfica ela vai partir do mesmo princípio. Só que a forma de você representar é diferente. Não é através apenas de números, mas sim através de uma régua. Então, repara aqui o que é a escala gráfica. A escala gráfica é uma representação usada nos mapas para expressar medidas. A mesma coisa da escala numérica. Essa relação entre realidade e a distância do mapa. Trata-se de uma linha horizontal com retângulos brancos e negros que indica valores expressos no mapa equivalentes à paisagem real. Perfeito? É basicamente o conceito de escala. Nessa régua, nessa linha horizontal, eu tenho as medidas que vão ter a relação de equivalência entre realidade e mapa. Então, observa aqui que a gente tem que aprender a ler essas escalas aqui, a escala gráfica. Então, vamos chegar aqui pertinho para você poder visualizar. Olha só, eu tenho esse primeiro exemplo. Eu coloquei aqui a escala numérica para a gente poder ver que a gente consegue chegar ao mesmo valor, né, em duas diferentes representações. Então, repara que eu estou tendo aqui a variação entre números. 0, 5, de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20. E eu te pergunto, quanto que está variando de um ponto para outro? Quanto que está variando de 1 centímetro para outro? Você está observando que está variando aqui cerca de 5, não é? Entre um e o outro número. 0 para 5, 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20. Isso daí é o tempo, o timing, né, da nossa variação, correto? E aqui eu estou chegando numa unidade de medida que é expressa em metros, beleza? No final ali dessa linha horizontal eu tenho 300 metros. Logo eu posso dizer o seguinte, que a cada 1 centímetro representado aqui, eu vou ter exatamente quantos metros na realidade sendo representados? Ora, eu vou ter 5 metros. Então aqui, nessa distância entre 0 e 5, eu tenho 1 centímetro. De 5 para 10, eu tenho 2 centímetros. E automaticamente eu vou ter entre 5 e 10, eu vou ter 10 metros. Então está variando de 5 em 5 metros a cada partezinha que eu estou observando aqui na minha representação horizontal. Beleza? Então, eu posso tanto representar essa escala de uma forma numérica, que é essa partezinha aqui de cima, 1 para 5 mil metros, ou posso representar de uma forma gráfica. Então, eu estou tendo ali a mesma representação, a mesma proporção, só que em diferentes formas de representá-la. Uma numérica e a outra gráfica, beleza? A segunda nós temos aqui bem parecido. Você percebe que aqui eu estou variando de 0, 2, 4, 6, 8. Quanto eu tenho variação de quilômetros ali? 2 quilômetros. Então, de 0 para 2, eu vou ter 2 quilômetros. De 2 para 4, eu tenho mais 2 quilômetros. Está tendo uma variação. Significa que a cada 1 centímetro marcado por essa régua, eu tenho 2 quilômetros na realidade. Então, se eu marco 2 centímetros, eu tenho 4 quilômetros. Então, automaticamente, você vai tendo a proporção a partir daí.
beleza? Então, a relação, eu vou repetir várias vezes isso, entre realidade e mapa é chamada de escala. Então, aqui eu tenho a escala de 1 para 200.000 centímetros, ok? E 200.000 centímetros equivalem a quantos quilômetros na realidade? Corta quantos zeros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na realidade, eu tenho exatamente 2 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro, 2 quilômetros na realidade. Perfeito? Deu para sacar? Se eu marco, por exemplo, aqui 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu marco 8 centímetros, perdão, aqui, né, no meu mapa, eu vou ter o total de 16 quilômetros na realidade. Deu para sacar? Deu para entender? Então, essa é a forma de você conseguir fazer a leitura da escala. São os tipos de escala que nós temos ali, escala numérica e escala gráfica, essas formas de representação. Vamos passar? Vamos continuar? Então, nós vamos para a parte de tamanho de escala, gente. Isso aqui é muito importante, é muito legal. O tamanho da escala, ela refere-se a quanto que você teve que reduzir a distância da realidade para ela caber dentro do seu mapa. Agora, você sabe que existem mapas que têm uma representação com muito detalhamento e existem mapas que têm uma representação com pouco detalhamento, correto? Por exemplo, se você vê o mapa da planta da sua casa, você vai ver a tua casa bem detalhada, é ou não é? Agora, se você vê o mapa, por exemplo, do estado de São Paulo, você consegue ver a sua casa dentro do estado de São Paulo, do mapa do estado de São Paulo? Não. Então, a gente vai ter uma relação também entre a área representada e o detalhamento que ela vai apresentar, ok? Por exemplo, num mapa que tem a sua rua, é bem possível que você veja a sua casa na sua rua, naquele Google Earth, né? Você consiga ver no Street View lá a sua casa. Agora, se você pegar o mapa do Brasil, dificilmente você vai conseguir ver a sua casa. Agora, qual dos dois que você vai ter uma área maior que você vai representar? Obviamente, o mapa do Brasil. Mas qual dos dois mapas te apresenta maior detalhamento? Óbvio que é o mapa que está representando a sua casa. Então, essa relação entre a área representada e o nível de detalhamento é visto nos tamanhos de escala. E aí eu separei 2 tamanhos para você poder comparar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a escala grande e a escala pequena. Vamos entender as duas. A escala grande, ela é utilizada para representações de áreas pequenas. A escala grande, ela vai representar uma área pequena. Se eu estou representando uma área pequena, né, uma áreazinha específica, óbvio que o meu nível de detalhamento sobre as coisas que estão nesse mapa, ele vai ser muito maior. Então, olha para cá. A escala grande é utilizada para representar uma pequena área, porém, ela vai apresentar um grande nível de detalhamento sobre a área representada. Um exemplo de escala grande é uma escala que representa, por exemplo, o seu bairro. É uma escala grande. A área que é representada é pequena, é a área do seu bairro. Mas o nível de detalhamento sobre o seu bairro, ele vai ser muito grande. Você vai conseguir ver as ruas, você vai conseguir ver algumas casas, alguns acessos, você vai conseguir entender mais o seu bairro. Então, é um exemplo que é utilizado para a escala grande, ok? Um exemplo de escala grande vai ser essa métrica aqui, essa representação numérica. A cada 1 centímetro, eu tenho 10.000 centímetros na realidade. A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 10.000 centímetros na realidade. Beleza? Porque eu precisei reduzir 10.000 centímetros da realidade para poder caber no meu mapa. Só que uma área que representa 10.000 centímetros é uma área bem pequena. Logo, o nível de detalhamento é muito maior sobre essa área. Agora, quando eu chamo a escala de escala pequena, é diferente. A escala pequena, ela já é utilizada para a representação de áreas grandes, de espaços bem maiores. Ok? Por exemplo, o mapa mundi é um exemplo de um mapa de escala pequena, correto? Por que escala pequena? Porque eu vou precisar representar os continentes, correto? Áreas muito grandes, como eu coloquei ali, utilizado para representar áreas grandes. Beleza? Tranquilo. Só que se estou representando uma grande área, eu vou ter que reduzir muito essa área para poder chegar à minha realidade e, consequentemente, ela caber dentro do meu mapa. Logo, quando eu faço essa redução, automaticamente eu tenho uma perda no nível de detalhamento.
Então olha para cá, a escala pequena apresenta um baixo nível de detalhamento sobre a área representada. Quando você vê o mapa mundi, você não consegue ver o seu bairro, correto? Você não consegue ver nem o seu estado, tampouco a sua cidade, é ou não é? Porque o mapa mundi vai apresentar os continentes. O nível de detalhamento sobre o que está dentro desses continentes, você basicamente não vai conseguir enxergar, porque a área que está sendo representada é uma área muito grande. Deu para sacar? Vou tentar simplificar um pouco para você. Imagina que você está com a sua câmera, né? Está com a sua câmera e que você vai tirar 2 fotos. Na primeira foto, a pessoa ela chega pertinho do seu rosto, chega pertinho assim do seu rosto e ela tira a foto. Para mim é péssimo, porque a foto muito de perto acaba pegando todas as imperfeições da sua cara, não é? Acaba pegando as imperfeições da sua cara. Mas, quando você chega muito para perto assim, você consegue ter um maior detalhamento sobre o meu rosto. Desculpa, tá, gente? Tá apresentando isso aí para vocês. Beleza, tranquilo. Você consegue enxergar bem o quadro? Você consegue enxergar bem o que está ao redor aqui de mim? Não, você não consegue, correto? Isso é um exemplo de uma escala grande, que eu estou tendo um grande detalhamento, porém a área que eu estou conseguindo representar é uma área bem pequena. Agora, à medida que eu vou me afastando, olha o que está acontecendo, gente. Você está conseguindo ver o quadro muito melhor. Você está conseguindo ver o chão, possivelmente, aqui da minha casa. Se eu me afastar um pouco mais, você vai conseguir ver a bagunça da minha casa. E eu não vou fazer isso, obviamente. Beleza? Só que o que está acontecendo? A área que está sendo representada é maior. Você está conseguindo ver mais partes, por exemplo, do meu corpo. Mas o nível de detalhamento sobre o meu rosto diminuiu bastante. Eu, particularmente, prefiro foto assim. Entendeu? Quanto mais longe, melhor. Entretanto, você está tendo a perda no nível de detalhamento, porém, a área representada está maior. Isso é um exemplo de uma escala pequena, correto? Então, quanto maior é a escala, maior é o detalhamento e menor é a área representada. Quanto menor é a escala, maior é a área representada e menor é o detalhamento. Show de bola? Ficou fácil isso? Vou tentar simplificar ainda mais. Porra, mais ainda, mano, mais ainda. Ó, eu não tenho bandeira, não tenho curso nenhum a partir desse projeto que eu tô fazendo aqui, então eu posso falar o que eu quiser, tá? Então vamos imaginar o seguinte, olha pra cá, ó. Eu tenho a escala pequena e eu tenho a escala grande, ok? Eu quero comparar a área representada, eu quero comparar o nível de detalhe, ok? E o número do meu denominador, ok? O número do denominador é essa partezinha daqui, tá? Que é o número da realidade. Então, eu vou fazer uma comparação bonitinha aqui para ficar fácil você memorizar e, consequentemente, você arrebentar na prova dos Correios. Olha para cá. Numa escala de tamanho pequeno, a área que eu vou representar, tamanho da área que eu vou representar, ela vai ser uma área maior, ok? Maior área. Olha aqui na minha definição que está uma área muito mais extensa, correto? Só que o nível de detalhamento, ele é menor, entendeu? E o denominador, olha o tamanho aqui do denominador da escala pequena, 1 para 100 milhões de centímetros. Esse denominador, ele está muito grande, correto? O tamanho desse número é muito grande, é ou não é? Beleza. Agora, numa escala grande, a área que eu vou representar é uma área menor, pequena, uma área mais enxuta, e o meu nível de detalhe vai ser um nível de detalhe maior. Porém, o meu denominador, ele vai ser menor. Agora tá fácil. Volta quantas vezes precisar nesse esqueminha aqui que ele vai te ajudar. Quanto menor é a escala, quanto pequena essa escala puder ser, a área vai ser maior, o detalhe vai ser menor e o denominador vai ser maior. Agora, quanto maior a escala, se a escala for cada vez maior, grande, eu vou ter uma área menor, um denominador muito menor, porém um nível de detalhamento muito maior, ok? Isso vai ajudar você para caramba. Então eu tenho aqui 3 exemplos de escala, olha aqui, 3 exemplos de mapa, perdão, e a gente vai ter que simplificar aqui para visualizar. Eu tenho o número 1, o número 2 e o número 3, ok? Bom, eu quero que você me diga, na verdade não tem como você me dizer porque isso aqui não é live, né? Mas, né, eu quero que você raciocine. Qual das 3 ali, representações, tem a escala menor? Qual que é aquele que tem uma escala pequena? A menor das escalas aí. 1, 2 ou 3?
Bom, com certeza você já pensou. Então, eu vou dizer para você que aquele que tem a menor escala aqui vai ser o número 1, ok? Menor escala. Por quê? É uma área muito maior, ok? Olha aqui, ó. Área muito maior, olha aqui no meu esqueminha. Área muito maior. E o detalhamento, ele é muito menor. Eu estou tendo ali uma visão do Brasil como um todo, mas eu não estou vendo nada do Brasil, só os estados. Agora, qual dos dois tem a escala maior? Qual daqueles tem uma escala grande? É o 3. Por quê? Porque eu tenho uma área que é muito menor. Aqui eu tenho o bairro de Copacabana, beleza? E eu tenho um detalhe maior, porém uma área muito menor. Então, olha aqui, na escala grande, uma área menor e um detalhe maior. Simples assim. Deu para entender? Claro que deu para entender. Claro que você conseguiu pegar a visão. Eu espero que você esteja entendendo. Se você está gostando, deixa o like aí, faz o comentário, ajuda nesse engajamento, porque ficar pobre tá complicado, gente. Tá fácil não. Vou te falar. E aí chegamos no nosso cálculo da escala. Chegamos aí na parte de cálculo da nossa escala cartográfica. Então temos aqui, ó, para calcular a escala numérica, precisamos aplicar a regra de 3 e converter as medidas pedidas. Nesse caso, transformaremos centímetros em quilômetros e vice-versa. Ou quilômetro para centímetro, centímetro para quilômetro, por isso que a ideia é de vice-versa, ok? Mas também pode aparecer para você ter que converter para metros. Para poder facilitar um pouco, a gente colocou aqui a tabela de unidade de medida. Então vamos tentar fazer aqui um pequeno exercício, um pequeno exemplo. Vamos dizer que eu tenha 1 quilômetro na minha realidade. Quantos centímetros eu terei no mapa? Vamos lá, eu venho aqui, coloco o 1 perto de quilômetros e eu vou acrescentando 0. Eu tenho aqui 0 em hectômetro, aqui eu tenho o decâmetro, eu tenho o metro, decímetro e centímetro. Ponto. Como eu falei para você lá no início, a gente já, na geografia, já acaba memorizando para facilitar. De quilômetro para centímetro, eu tenho 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se eu quero transformar de centímetro para quilômetro, eu só reduzir 6 zeros. Aí você vai botando, andando com 0 e vai colocando a vírgula direitinho. Entendeu? Isso aí você aprendeu com certeza lá naquela 4ª série lá. Eu, particularmente, tive dificuldade absurda para poder fazer essa transformação. Ah, professor, então se fosse de metros para quilômetros ou de centímetros para metros, vamos dizer aí que eu tenha, sei lá, 5 centímetros. Quantos metros eu tenho? Eu vou só simplesmente andando com 0 e acrescentando a minha vírgula. 0,05 metros equivalem a 5 centímetros, ok? É simplesmente fazer isso que já salva bastante. Mas eu acredito que a prova ela venha bem tranquila com relação a isso, ok? Vamos ter que converter. Agora, para poder a gente fazer o cálculo das escalas, a gente vai ter que usar essas fórmulas aqui, gente. Essas letras indicam o que a questão está pedindo. Então, se eu tenho E, significa que eu quero descobrir a escala. A forma da escala é essa daqui, ó. Eu tenho escala é igual a Dzão dividido por Dzinho. O que é Dzão e o que é Dzinho, professor? Dzinho corresponde à distância representada no mapa, ok? Aquela em centímetros. E o Dzão corresponde à distância na realidade, aquela relação direitinho. Geralmente, quando a gente fala de distância na realidade, ou vai ser em metros, ou será em quilômetros, beleza? Ou em metros, ou quilômetros a distância em realidade. Agora, se a questão estiver te pedindo a escala, você vai usar essa fórmula aqui. Escala é igual a distância real dividido por distância no mapa. Se você estiver sendo pedido na questão sobre qual é a distância no mapa, você vai usar essa segunda fórmula aqui, ó. Distância no mapa é igual a distância na realidade dividido por escala. E se você quiser saber a distância na realidade, você vai usar essa última aqui, ó. Distância na realidade, Dzão, é igual a distância no mapa multiplicado pela escala, ok? Tem que memorizar, sim, essa fórmula. E aí, para simplificar, né, para poder ajudar você, eu formo esse triângulozinho maravilhoso. Nesse triângulozinho, a gente consegue visualizar direitinho aqui a fórmula para facilitar. Então, eu vou colocar aqui, ó, Dzão, Dzinho e escala. Se eu quero saber, por exemplo, a distância real é o Dzão. Olha o que eu tenho aqui, ó. Dzão é igual Dzinho vezes escala. Mesma paradinha daqui, tá vendo? Beleza. Agora, se eu não quiser saber a distância real, se eu quiser saber, por exemplo, a escala,
Escala é igual, olha só, a Dzão dividido por Dzinho. Olha aqui o divisão aqui, ó, correto? Olha aqui essa fórmula. Escala é igual a Dzão dividido por Dzinho. Tá simplificado, né? Muito melhor. Agora, se eu quero saber o Dzinho, a distância no mapa, Dzinho vai ser igual a distância real dividido por escala. Olha aqui o Dzinho, distância real dividido por escala. Bonitinho para você poder ver. Lembra desse triângulo que você vai conseguir fazer os cálculos e lembrar das fórmulas com mais facilidade. Ok? Beleza? Vamos para a prática? Vamos para a prática? Então, temos aqui 2 questões. Se você quiser mais questões, já falei para você, manda o teu e-mail aqui, ó, que eu pego e passo uma questãozinha para você. Uma não, 10 questõezinhos para você poder treinar. Olha só, considerando que a distância real entre as 2 cidades é de 120 quilômetros e que a sua distância gráfica no mapa é de 6 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala. Show de bola. Então aqui ele está te dando a distância da realidade, ele está te dando a distância no mapa e ele está querendo saber qual que foi a escala. Vamos lá? Vamos lá? Eu vou fazer aqui aquele meu triângulozinho do amor para você poder visualizar direitinho. Então eu tenho aqui Dzão, Dzinho e escala. Se ele está querendo saber a escala, a fórmula vai ser Dzão dividido por Dzinho. Show de bola. Escala é igual a Dzão dividido por Dzinho. Escala é igual a Dzão dá quanto? 120 km dividido por Dzinho, 6 centímetros. Tá comigo, né? Eu posso fazer essa conta? Não, eu tenho que converter, eu tenho que transformar. Eu não posso fazer quilômetro com centímetro, eu tenho que transformar. Agora, como a escala ela é representada em centímetros, é melhor que eu converta o quilômetro para centímetro, correto? Então, vamos lá. Escala é igual a 120, transformando aqui para centímetros, vou botar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 6 centímetros. E 12 por 6 vai dar 2, repito os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Beleza. É só eu pegar e observar aqui os pontinhos. 3 aqui, 3 aqui. Resultado, letra B de bola. A minha escala vai ser de 1 para 2 milhões de centímetros. Eu cheguei aqui no meu gabarito. Beleza? Suave? Vamos para a próxima. A próxima está dizendo o seguinte. Escala gráfica segundo Vicentini e Vlach é aquela que expressa diretamente dos valores da realidade mapeada num gráfico situado na parte inferior do mapa. Beleza, te dei uma introdução. Nesse sentido, considerando que a escala de um mapa é representada como 1 para 25 mil centímetros, e que 2 cidades de A e B nesse mapa estão distantes entre si de 5 centímetros, a distância real entre cidades é D. Então ele está te dando aqui, gente, a escala, ele está te dando a distância no mapa, e ele está querendo saber a distância na realidade. Olha a fórmula aqui em cima, gente. Distância na realidade, Dzão, vai ser igual a distância no mapa, que é de 5 centímetros, multiplicado por 25 mil centímetros. Aqui, a minha distância real vai ser de 5 para 25, vai dar 125. Só multiplicar, acrescento os zeros. 1, 2, 3. Distância real vai ser igual a quê, gente? Bom, eu não posso falar que a distância real é de 125, né, mil centímetros. Não posso falar um bagulho desse. Eu tenho que falar que a distância real é em quilômetros ou em metros. Então, eu simplesmente faço o quê? Eu corto os zeros, eu ando com a vírgula. Perfeito? Então, eu vou ter aqui o corte para chegar em metros de 1, 2, zeros na minha conta, transformando de centímetros para metros. Olha aqui a unidade de medida embaixo. Meu gabarito vai ser distância real de 125, olha aqui, acrescentei o zero, logo 1.250 metros. Chegamos aqui ao nosso gabarito. Beleza, gente? Bom, espero que você tenha entendido. Dei uma corrida aqui nesse finalzinho porque minha bateria ela tá acabando, mas eu espero que você tenha entendido a forma de você conseguir fazer essas 2 questõezinhas. Se quiser as questões extras,
manda para mim aqui o seu e-mail que eu encaminho para você. Beleza? Tamo junto. Grande abraço.